Amém. Amém. Glória a Deus. São grandes os motivos que nós temos para agradecer ao nosso Deus, né? Nós estamos muito felizes por esses dias, como Deus tem nos abençoado, como Ele tem derramado as suas bênçãos. E graças a Deus o Senhor tem sido fiel para conosco. Mesmo nesse momento de pandemia, o Senhor tem mostrado a sua fidelidade e o seu cuidado para conosco. Basta olhar o aspecto da igreja. Nós estamos aqui com um púlpito novo, né, com parador de água, tudo bonitinho. Lá atrás nós temos um relógio, lá fora nós já temos câmera. Logo, logo nós vamos ter aqui 3 placas identificando a igreja, já está sendo preparado todos os moldes, para que a igreja fique mais visualizada. Eu acredito que Deus tem todas as formas de trabalhar. Talvez esse momento seja um momento de nós nos organizarmos, porque pessoas virão para esta igreja. Essa igreja vai ficar pequena para o número de pessoas que vai ter aqui, amém? Então esse é um momento que Deus está nos dando para nos prepararmos, para nos organizarmos fisicamente e espiritualmente, para termos um futuro junto. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, e eu creio nisso, meus irmãos, eu creio nisso. Os irmãos melhor, aqueles que são remanescentes, que estão aqui, e que mesmo em meio a toda a dificuldade que essa igreja passou, vocês disseram, nós somos da casa, e ficaram fiéis aqui, não abandonaram o barco. Deus será fiel na vida de vocês, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus queridos irmãos. Bênçãos maiores virão, né? Já que eu conversei com o Bruno é um dos responsáveis por todas essas mudanças aí. Então ele vai trazer um testemunho logo, logo. Já conversamos, ele está alinhando o testemunho para trazer sobre tudo que está acontecendo aqui. E além dos irmãos estarem vendo o que é visual, tem muita coisa que não é visual. Por exemplo, nós temos aqui já, isso aqui é visual também, né? Retorno com visão também. Lá dentro nós temos mesa nova, nós temos bastante coisas novas lá dentro, tudo de última tecnologia. E isso é bênção para o reino de Deus. Isso é bênção, né? Se estamos em época de pandemia e o momento agora é transmitir culto online, nós estamos preparados para isso, porque precisa se conectar também para poder atender melhor aqueles que estão em casa nos assistindo, com um visual melhor, com uma mídia melhor e com um som também melhor, tá bom? Então você é nosso convidado, seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui na sua casa, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 18. É engraçado que, há alguns meses atrás, eu estava com dificuldade para ler aqui. E de repente eu comecei a tomar um medicamento natural e meus olhos abriram novamente. Minha visão abriu novamente, eu estou conseguindo ler sem óculos. Fiz um óculos, gastei R$500 no óculos e agora está lá enfeitando a estante. Mas glória a Deus por isso, né? Vou lhe ensinar um remédio para os seus olhos abrirem. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. Vamos ler ali no texto, para que todos possam acompanhar de uma forma. Deixa a sua Bíblia aberta, que depois você pode acompanhar a leitura conforme a palavra. Mas o texto diz assim, irmãos: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura.
visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considerou loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Amém. Tem mais um ainda? Até o 24, Bruno. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulha-se somente no Senhor. Amém. Deus abençoe. Leu alguns versículos a mais, amém. Que Deus possa abençoar essa palavra em nosso coração. Feche seus olhos, querido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Palavra que o Senhor mesmo esteve no momento em que ela foi escrita, soprando no ouvido dos teus servos, para que eles escrevessem de maneira íntegra, de maneira correta, como o Senhor queria que fosse escrito. E ela é tua palavra, ela é viva e ela tem o poder de mudar as nossas vidas. E é por isso que nós te agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Eu quero falar hoje, meus irmãos, sobre os benefícios da cruz de Cristo. Quando falamos de cruz, automaticamente, ela nos reverte, ou nos remete ao Gólgota, ao horror das três cruzes, ao local onde as pessoas eram crucificadas e por horas agoniavam e sentiam dores terríveis, e era considerado um dos piores castigos que tinha na época, naquela era, naquele momento. Mas, quando Jesus trilha o Gólgota e chega até o Calvário, e que ele assume aquela cruz, por detrás de tudo isso, tinha um grande propósito, que era o propósito de Deus a salvar a humanidade. Era o propósito de Deus para salvar a minha vida e a sua vida. Era o propósito de Deus, meus irmãos, para que nós não fôssemos mais cativos do diabo e nos tornássemos libertos das garras de Satanás e pessoas, cidadãos de livre acesso ao céu. Portanto, a cruz de Cristo, naquele momento, ela teve um significado muito especial, que foi libertação. Libertação das nossas vidas. Libertação de uma algema que nos tinha e nos conduzia ao inferno. E se eu tivesse que resumir esse texto, eu diria que somente os lavados pelo sangue do Cordeiro têm participação nos benefícios da cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, e Jesus agora é nosso. Então Jesus agora é da humanidade, Jesus é de todas as pessoas. Ele foi rejeitado, sim,
Mas o seu propósito era que todos aqueles que entendessem o propósito da cruz tivessem participação nesses benefícios. Então, os judeus, eles queriam um sinal, porque para eles a cruz era tropeço. Para eles a cruz não fazia sentido uma pessoa se entregar numa cruz e morrer por toda a humanidade. Era loucura na cabeça dos judeus. Os gregos, meus irmãos, que eram pessoas que amavam extremamente a sabedoria, também não entenderam o propósito da cruz, e para eles a cruz era loucura. Mas para os lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que entenderam esse propósito, a cruz era o poder de Deus. A cruz era a sabedoria, a cruz era a alegria, era a oportunidade que vislumbrava a liberdade. A cruz para os cristãos era o caminho que nos ligava a Deus, que nos ligava aos céus e que nos dava acesso à mansão celestial. Então a cruz para nós é a nossa forma de entendermos que através de Cristo nós somos ligados ao Pai, ligados aos céus, e que estamos passando um tempo aqui nessa terra e que logo estaremos partindo para a nossa casa, para Canaã celestial. Mas o mundo, esse mundo em que outrora viveu, e este mundo que agora conhecemos, está charfundado em seus delitos e pecados, e ainda vê o mundo como loucura, ainda vê a palavra de Deus como loucura, ainda vê aqueles que se colocam diante de Deus como loucos, de forma, meus irmãos, que a sabedoria divina é loucura aos humanos, e a sabedoria é loucura aos olhos de Deus. Sexta-feira, eu estava indo com a minha esposa, sentido Anchieta, e eu parei num farol para esperar para entrar no Anchieta. E parou bastante carros na minha frente, e eu vi um senhor, bem vestido, barba feita, bem aparentado, indo de carro em carro, entregando alguma coisa, e quando ele aproximou, eu percebi que ele estava entregando um folheto evangélico. E o que mais me chamou a atenção é que aquele moço, ele entregava um folheto e dizia para as pessoas: olha, aceite Jesus, que Ele é a solução para a sua vida. E a expressão do rosto dele era uma expressão de alguém que estava oferecendo algo maravilhoso. Aquilo me chamou a atenção, e como eu já estava lendo esse texto, preparando para hoje, eu falei assim: esta é a sabedoria que o mundo enxerga como loucura. Então, para aquele homem, a sabedoria de Deus estava no seu coração, e ele estava ali anunciando a palavra de Deus com muita sabedoria e com muita alegria. Mas para algumas pessoas que receberam aquele folheto, deve ter olhado para ele e falou assim: mas que louco, num sol quente desse, esse camarada entregando isso aqui. Talvez alguns pegaram, amassaram, jogaram fora, talvez alguns colocaram no console do carro e está lá até agora, talvez alguns alguns leram, e louvado seja Deus por isso. Então foi uma experiência que eu vi e me marcou. Falei assim: esta é a loucura que o mundo vê quando aqueles que estão submetidos à vontade de Deus estão achando sábia. A cruz de Cristo nos trouxe muitos benefícios. E o primeiro benefício que a cruz de Cristo nos trouxe, meus irmãos, foi a sabedoria. Se você olhar para o versículo 19, ele vai dizer assim para nós: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Sabedoria precisa estar submetida a Deus. Você pode ter vários diplomas, você pode ter várias faculdades, você pode ser quem você for,
Mas se Deus não estiver no controle da sua vida, essa sabedoria é loucura, essa sabedoria é tropeço, como os gregos achavam e como os judeus também achavam. Mas por que nós entendemos que a sabedoria é um benefício que nos alcançou? Porque quando nós temos qualquer situação que envolva o mundo espiritual, seja ele qualquer tipo de coisa que foge à nossa capacidade de resolução, à nossa capacidade de resolver, e nós a colocamos diante de Deus, quando nós aprendemos a chegar aos pés da cruz e colocar diante do Senhor, esse problema ele é resolvido. Porque o Senhor tem poder para isso. Jesus tem poder para resolver esse tipo de situação, quando aqueles que agradecem o seu nome colocam esse problema na mão de Deus. E nós temos fatos, meus irmãos, apresentados na Bíblia, que quando esses homens se colocaram diante de Deus, o céu se abriu. Foi assim com Moisés diante do Mar Vermelho, quando ele olhava para frente e via o mar, ele olhava para trás e via uma tempestade de areia, porque no meio daquela tempestade tinha um exército com dentes afiados, com garras afiadas e com armas afiadas para destruir o seu povo. Então Moisés busca Deus e o mar se abre, eles passam em segurança e aqueles que vêm atrás para tentar destruí-los, são destruídos pelas mãos de Deus. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abidnego diante daquela fogueira. Foi assim com Daniel quando foi jogado na cova de um leão, de leões famintos, preparados para destruir. Aqueles leões se tornaram seus amigos. Foi assim com Sansão. Mesmo depois de pecar, depois de ter uma vida que deixou a desejar, depois de ficar naquela masmorra, quando ele é levado para divertir aquelas pessoas, ele pede para Deus uma oportunidade. E Deus lhe dá a oportunidade. Deus retorna, Deus devolve a sua força. E agora ele faz algo mirabolante. Ele derruba uma torre. E todos aqueles que estavam ali escandalizando a palavra de Deus pereceram. Então, a sabedoria de Deus, quando ela é usada nos pés de Deus, ela é benéfica em nossas vidas. A sabedoria é um benefício quando nós a usamos para o reino de Deus. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1:14 que temos a redenção de nossos pecados em Cristo Jesus, através do ato salvífico da cruz. E essa sabedoria que nós temos de olhar para a cruz e saber que foi ali que nós somos libertos, ela nos conecta com o céu. Segundo benefício que esse texto nos mostra, é que na cruz nós fomos justificados. Jesus ele foi capaz de destruir toda a maldição que nos assombrava. Jesus foi capaz de aniquilar todo o poder de Satanás, que já tinha tudo planejado, o futuro de cada um de nós, o futuro de cada ser humano, que era sofrer nas profundezas do inferno. Então Jesus é capaz de chegar, subir naquela cruz e aniquilar todo esse poder de Satanás e olhar para ele e dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Satanás não teve poder diante de Deus, diante de Cristo, diante do ato da cruz, de continuar com o seu, livremente preparando a morada para a humanidade. Porque agora nós somos justificados pelo sangue, pelo Cordeiro
de Deus. E Jesus, então, ele quebra toda a maldição que nos assombrava, e agora dizendo para nós assim, ó, você tem direito ao céu. Você tem uma passagem para o céu. O seu lugar já está determinado no céu, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o seu nome já está escrito no livro da vida. Então não temos mais como ficar preocupados. Eu não preciso ficar preocupado mais se o inferno existe, se eu vou para o inferno, porque o inferno não me pertence mais. O inferno não faz mais parte da minha vida, do meu vocabulário, porque agora o meu vocabulário é céu. O meu vocabulário é salvação. Eu estou em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Porque o diabo não tem mais poder sobre a minha vida, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida, o diabo não tem mais o poder de deixar você cativo. Mesmo que você peque, mesmo que você erre, a Bíblia Sagrada nos orienta lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a justiça, de toda a imundícia, de tudo aquilo que o diabo tenta dizer para nós. Você não vai para o céu. Vou, porque Jesus me limpou, Jesus me comprou e Jesus já pagou o preço da minha passagem. Então o céu, o inferno não me pertence. O céu, para mim, é a minha morada última. E partindo para o final do texto, terceiro benefício é a santificação. Vários textos vai dizer para nós, Levítico 11, 44, estou tomando um remédio chamado Captopril, e esse remédio me causa alguns tipos de e é meio complicado, tenho que conversar com o médico. Então, voltando aqui, existem alguns textos na Bíblia, como Levítico 11, 44, que diz para nós o seguinte: sede santo, porque Deus é santo. Ah, pastor, mas santidade não é algo muito grande para nós? Não. Esse é um atributo de Deus. Esse é um atributo. Que atributo é esse, Elton? Que atributo é esse? Santificação? Esse é um atributo comunicável. Comunicável. Esse é um dos atributos de Deus, em que Ele falou assim: eu vou permitir que você tenha esse atributo. Então Ele diz assim, ó, sede santo porque eu sou santo. Então Deus, irmãos, abre as janelas do céu, Ele descortina os céus e abre para nós um dos seus atributos, que é santidade. Sede santo porque eu sou santo. Então, mesmo em nossas dificuldades, mesmo com nossas mentes pecaminosas, mesmo com a nossa vida cheia de dificuldades, o Senhor diz para nós: você buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis santos. Nós podemos buscar diante da dificuldade uma vida de santidade diante do Senhor. Por que nós podemos ser santos? Porque quando andarmos com Ele, quando estivermos em santidade e quando estivermos andando com o Senhor, nós estamos sendo livres do pecado. Porque o pecado não habita aonde está o Espírito Santo. O pecado não habita na vida daqueles que estão cheios do poder de Deus. A Bíblia diz para nós que se estivermos na presença de Deus, se estivermos com o nosso coração cheio de Deus, o diabo não tem poder de entrar. Ele pode até te rodear, ele pode dar volta, ele pode estar dando volta assim. Uma hora você vai pisar na bola, e a hora que você pisar na bola, eu vou estar aqui, vou estar rodando aqui, ó. Uma hora você vai falhar. E quando você falha, ele faz assim, ó, coloca uma brecha, uma cunha. Aí fala, abre, e vai entrando na sua vida, e quando você percebe, apesar de você ser salvo, você está sendo tentado pelo diabo. Você está sendo
levado a fazer coisas que você não quer fazer, porque você deu brecha, porque você deu oportunidade. Às vezes é com a língua, às vezes é com a maledicência. Evitem, meus irmãos, juntar um com o outro para fazer fofoca do outro irmão. Evitem, meus irmãos, estarem juntos para falar mal do seu pastor, seja nessa igreja, seja em qualquer igreja. Evite, meus irmãos, se juntarem para poder dizer que vocês é um grupo melhor do que o outro, que não são. Uma vez, em uma igreja que eu pastoreei, uma irmã falou para mim assim: pastor, essa igreja aqui tem várias panelinhas. Irmã, é uma pena, porque a partir de hoje aqui vai ter uma panela só, e vai ficar uma panela sem tampa. Não vamos nem tampar a panela, que é para as coisas que acontecerem não ficar escondido lá dentro. E deixei claro para a igreja, depois de algumas pessoas me procurarem para vir contar fofoca, eu deixei claro na frente da igreja: quando você vier me contar uma fofoca, venha preparado para provar, porque eu vou levar isso à frente. Acabou. Nunca mais vê um fofoqueiro conversar comigo. Porque todo fofoqueiro é mentiroso. Ele não tem como provar. Ele quer ver, sabe o quê? Ele quer ver o circo pegar fogo. Ele quer ver as coisas acontecer e quer ver você em maus lençóis. Então isso é a artimanha do diabo, quando ele quer destruir a igreja. Ele levanta A, levanta B, levanta C, para falar de D. E aí, quando você vai ver, até você como pastor está numa situação que você tem que tomar, às vezes tem que pedir perdão para as pessoas por atitudes que você toma impensado. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, na parte B, meus irmãos, Tiago é muito enfático quando ele diz assim, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você estiver firme, revestido com as armaduras de Deus, que é destacada lá em Efésios, se você resistir ao diabo, ele fugirá de você. Você vai ter problemas? É lógico que você vai. Você vai discutir com o esposo? Vai. Você vai discutir com o filho? Vai. Você vai discutir com a sua esposa? Vai. Vai ter problema com o vizinho? Vai. Mas não deixa isso ser um problema na sua vida. Irmãos, se você entrou num embate, seja com quem for, logo em seguida o Espírito Santo vai te orientar. Está errado o que você fez. Senhor, perdão, vai lá, fulano. Peça perdão, se humilhe, mostre o quanto você precisa fazer. E Deus é fiel com aqueles que se humilham. Quarto lugar, meus irmãos, a cruz nos trouxe o benefício da redenção. E quando nós falamos em redenção, nós olhamos para esses 2000 anos que se passaram. Quando Jesus, a fim de nos libertar das mãos de Satanás, do império das trevas, o Senhor Jesus subiu naquela cruz, desprezando e ignorando toda a vergonha e toda a dor, simplesmente pelo fato de eu e você existir. Ele não olhou para a dor, ele não olhou para nada daquilo que iria passar e que não seria fácil, mas ele ignorou tudo isso, porque ele nos amou e porque ele tinha um propósito grande para nós. Através daquela cruz, nós somos libertos do mal que tem uma escala irregular, negativa, uma escala ruim, em relação a tudo aquilo de bom que o mundo pode nos proporcionar. O mal tem uma escala que ela vai denegrindo tudo aquilo. E muitas vezes, até aquilo que é benéfico, o diabo consegue pegar e transformar em algo ruim, na mão de quem não sabe usar. Exemplo do celular, televisão. Televisão é um canal de bênção, celular é um canal de bênção, mas tem pessoas que usam para o mal, tem pessoas que usam para ver coisas, para ver conteúdos que não interessam e que não enaltece a sua vida, mas sim
enaltece o diabo. E ao contrário de toda ideia de bem que tem as pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, o mal tenta denegrir tudo aquilo que agrada a Deus. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos trazer à nossa mente essa ideia. Somente os lavados pelo sangue do Cordeiro têm a participação nos benefícios da cruz. Você tem a oportunidade de abrir o seu coração, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que é um dos temas que nós colocamos durante a semana no Facebook da igreja. Você tem a oportunidade de abrir a porta do seu coração e convidar o convidado mais ilustre que você possa conhecer, que é Jesus, a entrar na sua vida e fazer parte e morar contigo. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada irmão aqui nessa manhã, que o Senhor abençoe você na sua casa, no seu lar, onde você estiver, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um dia abençoado e que você possa ter essa oportunidade de entrar na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E foi através da cruz de Cristo que o mundo conheceu a salvação. Foi através da cruz de Cristo que nós podemos ter o passe livre aos céus.